Seja bem-vindo mais uma vez. Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos. Quero te convidar nesse instante para você mais uma vez junto comigo reunir os que estão próximos de você, assim como eu estou aqui agora, família do lado, esposa, filha, os filhos distantes, mas esse é o momento de nós estarmos juntos. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia, abri-la em Lucas capítulo 12 e nós daremos sequência ao estudo da vida de Jesus nos 4 evangelhos como se fosse um só. Então nós vamos ficar indo para um, para outro, até nós chegarmos ao fim da história da vida terrena de Jesus. Lucas 12 começa assim, logo após aquele momento em que Jesus confronta os fariseus, os intérpretes da lei, e mostrando para eles que eles precisavam ser cheios do conteúdo de Jesus, do evangelho. Não bastava a performance, o estereótipo, as conquistas deste mundo, os poderes que eles tinham de controle. Eles precisavam de fato ter um coração voltado para Deus e rendido para Deus e disposto a amar o próximo, e não oprimir os mais fracos. Aí diz o texto assim no capítulo 12: posto que miríades de pessoas, multidão de gente, se aglomerasse a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Ou seja, era muita gente. Se nós olharmos para a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus tinha nada 10.000 pessoas próximas dele nesse momento. Então isso é um ato que gera ciúmes e invejas, não só na religião, porque eles deixam de frequentar os templos e passam a seguir Jesus, mas também é um perigo para a política, porque Roma ficava de olho em Jesus, se ele se diz rei de Israel, daqui a pouco ele levanta um exército e vem contra nós. Então os ânimos estão alterados nesse instante. E Jesus começa agora a falar especificamente aos discípulos dele, aos que estão mais próximos, preparando-os para a ruptura, para a morte dele, para o momento da separação, para que eles se sentissem seguros naquele instante. Aí Jesus fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, fariseus foram aqueles a quem ele acabou de dizer tudo que ele disse anteriormente. Ai deles, ai destes, que atam fardos pesados sobre o povo, e eles nem sequer conseguem carregar no ambiente do coração. Não faz o menor esforço. Vivem só de aparência. E a palavra hipocrisia vem justamente disso, de uma farsa, de um fingimento, de uma dissimulação. E no contexto grego aqui do Novo Testamento, tem a ver justamente com o teatro. Era uma vida que era dissimulada. Tinha só uma performance, era para fora. Não tinha vida para dentro, para a ética, para o ser diante de Deus. Tinha vida para fora, para as construções dos homens, do mundo. Ou seja, eles eram atores que encenavam um papel, mas eles não eram o que eram, não eram o que deveriam ser, né? Nada, aí Jesus fala, nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Então tudo que está no interior de cada um, naquilo que acontece nos bastidores, que se você pensa que ninguém viu, engana-se. O cosmo viu, o universo, os anjos viram tudo. Tudo vai vir à luz. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado aonde? Dos eirados, da parte de cima da casa. Digo-vos, pois, amigos meus, aos discípulos, não temais esses fariseus, intérpretes, os donos da religião, os donos dos poderes dessa terra, não os temais, os que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Só matou o corpo, a vida não é só corpo. Eu sou o espírito que habita um corpo. Eu sou Mazim em Deus antes de existir no corpo aqui nessa terra, nessa dimensão. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. E agora vale para mim e para você que está escutando. Temei aquele, o Deus Todo-Poderoso, que depois de matar, ou seja, de nos deixar morrer, e porque todos nós vamos morrer mesmo, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse Deus Todo-Poderoso, que tem as nossas vidas na palma das mãos, deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses?
ou seja, 2 pequenas moedinhas, um dipôndio. Entretanto, nenhum desses pardais está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não tem mais. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus simplesmente está dizendo, vocês não estão sozinhos. Eu estarei com vocês o tempo todo do lado. Não tem um fio de cabelo caindo de sua cabeça, não tem uma folha caindo da árvore, não tem um pardal caindo do céu morto nesse instante, sem que não esteja acontecendo em Deus. Então não tema, eu estarei com vocês. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, mais uma vez, amados, eu cresci dentro de igreja, e a maioria das vezes eu ouvia essa interpretação e achava que confessar Jesus diante dos homens era simplesmente ir para a frente da igreja, batizar e dizer, agora eu sou uma nova criação. É para além disso, não tinha templos aqui. Confessar Jesus diante dos homens é você confessar Jesus na vida, com o seu viver, com sua postura, com sua retidão, com sua justiça, com sua verdade, com o amor que vaza de você, no seu ambiente de trabalho, na sua casa. É mais do que uma igreja se batizar. Porque muitos batizam e não mudam a vida. Então não é por aí. Agora aquele que nega Jesus na vida, gente, por favor, esses vão ter que confrontar, vão ter que suportar muita coisa. É por isso que as pessoas hoje, os grandes líderes da terra, principalmente os da religião, nem sequer pregam mais a volta de Jesus. Porque o coração deles está todo na terra, as riquezas deles, a fortuna deles está na terra. Eles têm medo do particularzinho com Deus. Mas Deus vai confrontar cada um. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Ou seja, de novo a blasfêmia que Jesus disse outrora, quando disseram para Jesus que ele era filho de Beelzebul, que ele era o Satanás, porque expulsou um demônio. Ou seja, aqueles irmãos, aqueles contemporâneos ali, no poder do Espírito, estavam tendo luzes, tendo discernimentos e vendo coisas que os nossos olhos queriam ver. Eles presenciaram o autor da vida, os milagres, e ainda assim, diante de todas as evidências possíveis, eles não reconheceram Jesus como Cristo, antes o levaram para a cruz. Isso é blasfêmia, não tem perdão. Então, amados, blasfêmia, o único pecado imperdoável é descrer em Jesus, é negar Jesus na vida. Por favor, não façam isso. Creiam em Jesus e vivam Jesus. Quando vos levarem, meus discípulos, às sinagogas e perante os governadores e as autoridades políticas, também, como fizeram com Jesus, com Paulo, com Pedro, com Tiago, com todos, muitos deles foram mortos, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, não devemos temer nada. Confesse Jesus. Viva Jesus no seu dia a dia, em todos os ambientes. E não tenha medo, meus discípulos, quando forem levarem vocês diante do Sinédrio, das autoridades romanas, dos políticos. Não temam. O Espírito que em vós habita, que os guia na verdade, ele trará à luz tudo. Ele colocar palavras nos seus lábios, jamais poderão resistir à sabedoria de Deus em vocês. Não resistir à sabedoria na vida de Estevão, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de ninguém. Porque Pedro foi um dos que disse, junto com João, mais importa obedecer a Deus do que a vós outros. E nunca deixou de pregar Jesus. Ainda que isso implicasse em exílios e tantas outras coisas. Neste ponto, no auge dessa conversa, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordene a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí esse cara não percebeu e não compreendeu nada do reino de Deus. Jesus não veio para constituir-se advogado de ninguém, para dividir heranças, para dividir dinheiro com as pessoas.
Mas o homem estava ali ouvindo tudo que estava ouvindo e preocupado com suas finanças, porque receberam uma herança de alguém que morreu e estavam brigando entre si. E Jesus fala, pelo amor de Deus, não façam isso. Ou seja, aí Jesus aproveita esse gancho para nos ensinar verdades que precisam ser ditas, principalmente nesse momento que a terra está vivendo. Nesse momento de incubação, de quarentena. Escuta um pouquinho só. Abra o seu coração, a sua mente e esqueça tudo que se tem politizado, ideologizado neste momento na terra. E escuta Jesus dizendo. Então Jesus disse para eles: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou o seguinte, Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avaro, juro exorbitante, lucro, dinheiro, que é idolatria, porque o dinheiro se tornou Deus deste século, deste mundo. Porque a vida de um homem, a minha, a sua, não consiste na abundância dos bens que possui. E você sabe disso. Dinheiro nesse momento está resolvendo o quê? O meu carro lindo, maravilhoso, de 1 milhão na garagem, serve para quê se eu não posso passear? Planos caros para quê se não está tendo atendimento médico, está tudo congestionado? Qual a diferença que faz agora? Então a vida não se mede pela abundância dos bens que nós possuímos, não. E aí Jesus conta essa parábola, presta atenção. O campo de um homem, verso 16. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? A terra produziu muito. E disse, verso 18: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, com tanta fartura, com dinheiro acumulado para viver vida de 200, 300 anos que nunca vai me faltar, direi à minha alma: tens em depósito acumulados muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É assim aquele que ajunta tesouros na terra e não ajunta tesouro nos céus. A parábola fala por si só, mas eu quero levar você a um raciocínio bem simples. Principalmente aqueles que se dizem de Jesus, evangélicos. E eu espero que nós nesses dias não sejamos evangélicos com E minúsculo, mas com E maiúsculo, cheios do evangelho mesmo, para discernir o momento. Porque Jesus, aqui na narrativa de Lucas, do verso 22 até o verso 34, Jesus vai falar da ansiedade dos homens por comer, beber e vestir, dessa loucura. E é o tema mais longo de Jesus sobre o mesmo assunto. Aqui do verso 34 ao 22, são 13 versículos. Coisa rara isso acontecer com Jesus. Mas Jesus fala porque de fato a ansiedade para quem está no chão da terra é o comum. A ânsia por vestir, por comer, por beber, leva-nos a matarmos a vida, a destruirmos os outros. E aí Jesus vai ensinar uma coisa bem simples para nós: não fiqueis ansiosos quanto a isso. Por que Jesus fala sobre isso? Porque Ele sabe que nós estamos nessa dimensão. E por nós estarmos nessa dimensão, a gente esquece que a vida é para além da sepultura, e a gente passa a viver e a existir simplesmente aqui e agora, no existencialismo e no materialismo doentio e perverso, que fere a gente, que fere os da gente, que fere o próximo. E Jesus diz claramente: porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Uma coisa que morreu em mim é a ideologia. Eu quero manter a minha isenção e ter o direito de falar o que convém conforme o Evangelho, de votar em quem quiser, em quem eu quiser votar, e ser quem Deus me chamou para ser.
Mas eu quero te dizer uma coisa bem simples. A vida e o emprego não estão no mesmo nível. Perceberam onde que eu quero chegar? Porque o que se está discutindo no Brasil, como se nós fôssemos um caso atípico, isolado, tópico, é isso. E a vida é mais do que o alimento. O corpo é mais do que a veste. De que adianta eu matar o meu corpo naquela ânsia de vestir, de comer? E na ânsia de comer, de vestir, eu mato minha saúde, acabo a minha vida e destruo tudo que está ao meu redor, porque a ansiedade ela nunca vem sozinha psicologicamente falando, ela traz a depressão, ela traz o pânico, ela traz outros transtornos para a alma, que geram doenças no meu corpo, feridas, manchas, úlceras malignas, descontrola tudo, brotam substâncias, hormônios do meu corpo, que vai machucando o meu ser todinho, por conta dessa ansiedade pela vida, de querer. E fica todo mundo falando do pobre, preocupado com o pobre. Não se preocupem com o pobre. Os pobres têm um pai nos céus que vai cuidar deles a vida toda. O órfão, a viúva, o necessitado, aqueles que de fato e de verdade são órfãos, são viúvas, pobres, necessitados. Esses não vai faltar a multiplicação do pão. O azeite não vai faltar na botija, a farinha não vai faltar na panela, porque nós crescemos assim. Trabalhando na lida, comendo muitas vezes café com farinha, e eu agradeço os meus pais que assim me criaram. Vendi picolé, peguei feira no mercado, fui nos meus 10, 12 anos na casa dos meus contemporâneos aqui e pegava lavagens em baldes para criar porcos para o meu pai aumentar a renda. Então não preocupa com o pobre. Essa briga toda em torno do emprego, da economia, nem é por causa do pobre não. É porque perderam a fonte de renda, o poder, o controle, o ter mais. As nações têm que voltar e perceber que Deus está nisso. Não é porque a peste é uma ira de Deus, não tem ira vazando de Deus, que Deus é misericórdia, amor, é graça, e todo mundo sabe disso. Todos sabem disso. Mas esse é um momento de oportunidade, porque a palavra crises, significa julgamento. É uma oportunidade de melhorarmos, de entendermos que não tem chineses, asiáticos, não tem americanos, brasileiros, somos todos da mesma espécie, e enquanto nós estivermos brigando, achando que eu sou melhor, que eu sou poderoso, e querendo controlar a terra, dominar quilômetros de mares a mais, terras a mais, e explorando a terra e destruindo tudo para construir riqueza, nós vamos morrer aqui, tendo dinheiro e não tendo mais saúde. Porque um simples vírus invisível está abatendo as nações, pirando a mente de todos. É hora para o equilíbrio, para a sensatez. É hora para amarmos uns aos outros e cuidarmos uns dos outros mais uma vez. Por favor, me entendam. Aqueles que vão ter acesso a esse vídeo, que estão junto com a minha família agora, ouvindo essa palavra, vamos voltar para dentro. Vamos voltar para cá. Porque na sequência, Jesus vai falar justamente isso. Não temais, ó pequenino rebanho, aqueles que creem, que andam nas pegadas de Jesus, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Eu já estou aqui na terra, sabedor de que eu estou ancorado nos céus, eu faço parte do reino do Filho do seu amor, o meu rei é Jesus, o meu Deus é Deus que vive e que reina, não é dinheiro, não é avareza, não. Aprenda a repartir. E vou dizer mais uma coisinha para mim e para todos que estão nesse instante sensibilizados. Ajudem sim. Cuidem uns dos outros agora. Dividam, repartam. Mas por favor, façam isso todos os dias da sua vida. Porque anjos de Deus batem na sua porta todos os dias pedindo ajuda e você recusa ajudar. Jesus bate todos os dias na sua porta, pedindo, com necessidades básicas, e nós recusamos a ajudar. É hora de vendermos os nossos bens e darmos esmola, fazendo para nós bolsas que não se desgastem, verso 33, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome,
porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu te convido nesse instante para aproveitar este momento de isolamento, de quarentena, como uma oportunidade de Deus para a gente melhorar o mundo e melhorar a terra. Eu poderia falar mais, mas eu acho que a gente precisa crescer aos poucos. E eu quero falar principalmente àqueles que carregam o nome de Jesus e o nome de Deus da boca, aqui na boca. Vivam isso de fato. Esqueçam ideologias mais uma vez. Não politize esse momento, senão nós vamos perder a chance de sermos curados. Porque não se melhora a terra dessa forma. A profecia não é um capricho de Deus para depois dizer assim, eu não falei, eu profetizei e cumpri, tá vendo? Não. A profecia é antes uma exortação pedindo a mim e a você para reconsiderarmos. Muitas profecias deixaram de ser cumpridas porque as pessoas se arrependeram no pó e na cinza. Arrependamos, eu, você, nossas casas. Choremos diante de Deus e voltemos para o altar de Deus. Nós não temos um outro caminho. Só melhora o mundo, só melhora a terra se melhorar o coração. Só muda o macro se mudar o micro. É daqui que brota todas as coisas. Então deixe o reino de Deus crescer dentro de você e irradiar. Vamos orar nesse instante e pedir a Deus um milagre na terra, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. E discir neste momento, em nome de Jesus. Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela vida e pela família que o Senhor me deu. Obrigado por esse dia chamado hoje. Obrigado pelo amanhecer e pelo entardecer da minha vida. Obrigado pelos livramentos de hoje. Tu nos livraste de vírus, bactérias. Tu nos deste graça. Tu nos deste o ar, o sol, o pão. Obrigado, Pai, por todos os livramentos visíveis e invisíveis desse dia. Obrigado por essa palavra que ouvimos. Guarde-a no meu coração. Guarde-a no coração de todos que estão tendo acesso a ela. Levanta-nos nesse instante, Pai, ó Deus, com disposição para construirmos tesouros nos céus. Sim, Pai. Para entendermos que a vida perpassa a sepultura. Sim, Pai. Ensina-nos nesse momento. Sensibiliza o teu povo e ajuda-nos a entendermos que o Senhor é Deus que nunca, jamais nos abandonará. O Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não tem nada, Pai. Não tem nenhum coronavírus, não tem nenhuma bactéria, não tem nenhuma pulga, nenhum piolho, nenhuma folha caindo da árvore, não tem um pardal caindo do céu. Oh Deus, sem a permissão, sem a vontade do Senhor. Porque tudo acontece em Ti. Agora, Pai, quanto a mim, quanto ao Teu povo nesse instante, principalmente aos nossos líderes, oh Deus, não deixe eles ficarem, Pai, com um burro e uma mula, Pai, com cabresto, fixos só em uma coisa. Ajude-nos, Pai, a retirarmos, Pai, a burrice da ansiedade que faz de nós pessoas irreflexivas e ajuda-nos, Pai, a olharmos, Pai, para o pássaro, olharmos para os lírios e percebermos que assim como o Senhor cuida deles, o Senhor cuidará de cada um de nós que dependa de Ti, que busque a Ti todos os dias da vida. Cura a terra, cura o Brasil, guarda o Teu povo e enche nossas casas com a luz do Evangelho de Cristo. E que a cruz do Senhor seja erguida no centro da vida dessa nação, de cada coração, de cada casa. É assim que eu oro, Pai, e abençoo, Pai, cada família que está ouvindo a Tua palavra agora. E abençoo porque eu sei que sobre nós está a bênção e a mão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém.